Todos vocês devem se lembrar de mim, que há pouco tempo estive aí, a tutora Vânia e o professor Valmir, que está nos acompanhando em outro local. Então, nós vamos primeiramente falar sobre o estágio 1, e depois o Valmir vai explicar um pouco melhor a parte da disciplina de atividades experimentais para o ensino. Então, para começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria... Caiu? Caiu, Valmir. Espera só um pouquinho que eles já devem retornar. São os lapsos da internet, 19 horas. O pessoal está tomando banho agora. Aí, estou brincando, é que esse horário é complicado. Entre 19 e 19h30 são os piores horários para fazer webconferência. Vamos aguardar, não tem o que fazer. Olha lá, voltaram. Esperar um pouquinho, eles vão já abrir a câmera aí. Oi, Rafa, tudo bem? Estão me escutando? Sim, estamos escutando. Estão me escutando também? Sim, também. Então, vamos começar. Eu estava falando que, inicialmente, vamos explicar um pouco mais sobre a disciplina de estágios 1 e docência para ciências, e depois, então, o Valmir vai falar um pouco sobre a disciplina de atividades experimentais para o ensino. Estão escutando? Mais ou menos, está meio ruim o som. Rafael, está tudo bem aí? Rouco, a gente não consegue entender direito o que a senhora fala. Não sei se é melhor afastar o microfone. Fica melhor assim? Assim está melhor. Então tá. Eu gostaria de iniciar falando sobre o objetivo do estágio em Ciências 1. Então, nós queremos, com essa disciplina de estágio em Ciências 1, construir uma trajetória de formação docente produtiva. Ou seja, a gente quer que esse seja um espaço para diálogos, para aprendizagens, para superação de obstáculos, e que a gente consiga, com essas observações que são feitas durante esse semestre, melhores resultados quando vocês estiverem atuando na sala de aula. Eu vou então agora passar por algumas explicações, algumas observações que são importantes para a realização do estágio. Tudo bem até agora? Tudo bem. Ok. Então, primeiro eu queria explicar que existem 2 documentos postados no Moodle. É a carta de apresentação e a ficha de acompanhamento do estágio. A carta de apresentação vocês devem deixar na escola. É um documento para a escola, certo? Certo. E quando vocês entregarem essa carta de apresentação, vocês vão levar junto a ficha de acompanhamento do estágio. Se vocês já deram uma olhada nessa ficha de acompanhamento, no início, próximo ao cabeçalho, tem um local onde o diretor da escola deve marcar sim ou não se recebeu a carta de apresentação. Ele marca sim e assina e carimba comprovando isso. Então, vou repetir, a carta de apresentação fica na escola, mas a ficha de acompanhamento do estágio vai sempre com vocês. Tá? Ok. E, professora, até a gente estava na dúvida, porque na plataforma estava dizendo que essa ficha, a carta de apresentação, eles deveriam pegar a assinatura na escola e entregar para a tutora presencial. Teve uma certa confusão, porque era essa a nossa ideia. Mas depois, na reunião da coordenação, a supervisora pedagógica, a coordenadora pedagógica, pediu que a gente deixasse essa carta de apresentação na escola.
tá? Tá, ok. Então, a ficha de acompanhamento do estágio, ela vai ter que ser postada a cada 2 atividades realizadas na escola no Moodle. Então, vocês podem fazer ou escanear ou tirar uma fotografia, como vocês preferirem, mas a cada 2 atividades de observação, de inserção, 2 idas à escola, Vânia. 2 idas na escola, né? Acho que foi mais fácil. Acho que assim fica mais fácil. Vocês devem, então, postar, vai ter um local, né, que a gente vai abrir no Moodle para vocês postarem essa ficha. Quanto à escola onde vocês vão realizar o estágio 1, a FURG ela tem convênio com todas as escolas municipais e estaduais do município onde o polo está sediado. Se vocês desejam fazer o estágio numa escola que não é do município do polo, ou uma escola particular, aí vai ter que ser feito um convênio, e isso demora um pouquinho. Então, a preferência é que vocês façam o estágio numa escola municipal ou estadual do município do polo. Até assim, a gente prefere que seja feito numa escola pública, em último caso, numa escola particular, tá? Tá, ok, nós não temos escola particular, só que tem alunos que não moram em Mostardas, e aí naquela formação que teve na FURG, a coordenação pediu para que a gente informasse das cidades onde eles iam fazer o estágio, para fazer o convênio. Eu já informei faz algum tempo a coordenação, eu mandei e-mail para o Fábio, que tem aluna que vai fazer em Rio Grande, aluna em Canoas, em Sapucaia e em Tavares. Tá. E São José do Norte, desculpa, não é? Já está encaminhado para a coordenação, eu até vou entrar em contato para ver como é que está a situação do convênio. Tá, eu ia falar, mas então a Rafael já adiantou essa parte, né, que caso alguém quisesse fazer estágio numa escola em outro município, eu imaginei que em estados alguns quisessem fazer em Tavares, né, ou outro município, que teriam que informar para a Rafael, mas já vi que foi feito, que bom. Além disso, Rafael, a gente precisa que tu envie para a coordenação a relação de todas as escolas onde os alunos vão fazer o estágio. Não sei se já foi feito isso. Eu vou fazer o levantamento com eles hoje, então. De alguns eu já sei, de alguns eu ainda não tinham me passado a escola. Tá ótimo, então. Uma coisa importante para vocês, para os alunos, para todos, é que o contato da escola com o nosso curso vai ser feito através da Rafael. Então, qualquer dúvida que a escola tenha, qualquer problema que vocês tenham, vocês sempre conversem com a Rafael faz contato com a coordenação. Tá, ok. Quanto, então, às inserções, né? Então, eu imagino que vocês devem estar cheios de dúvidas, porque quando a gente ouve falar em estágio, a gente logo pensa que vai sair dando aula, né? Não sei se foi o que aconteceu com vocês. Mas eu gostaria de tranquilizá-los, porque o estágio 1, vocês não vão ainda fazer regência de classe. Ou seja, vocês ainda não vão dar aula. Vocês vão apenas fazer observações e reflexões em cima daquilo que a gente vai observar. Professora? Então, vocês vão ter 20 horas, vão ter que dedicar 20 horas para esse estágio de inserções, vamos dizer assim, na escola. Essas inserções, elas correspondem a observações, como eu já falei, reflexões, diálogos, em cima de documentação, de vivências da sala de aula, do ensino de ciências, da gestão escolar. Ao longo do semestre, a gente vai explicando melhor. Então, não sei se eu já falei, talvez tenha repetindo, que são 20 horas, e que essas 20 horas vão ser divididas, a princípio, a nossa ideia seriam 8 idas à escola, 8 observações, e uma atividade no final, que depois acho que o Valmir explica um pouco melhor, que seria relacionada com a experimentação. Quanto à nossa avaliação, a nossa disciplina ela é do sistema de avaliação 2, que nem na nossa disciplina de artefatos culturais. Portanto, só tem uma avaliação no final e não tem exame. Não sei se alguém tem alguma pergunta, porque eu saí falando e não dei espaço. Professora, o som da voz da senhora está saindo bem ruim aqui para nós e uma hora falhou no início da sua fala. A gente só conseguiu lhe ouvir a partir do momento que a senhora disse que as 20 horas são de observação, que eles não entram em sala de aula.
Pra frente a gente ouviu o que a senhora falou, Tá. a gente não conseguiu ouvir. Tá, eu vou repetir. Então, eu estava... Tá escutando? Tá. Então, eu estava explicando que quando a gente escuta falar em estágios 1, a gente logo pensa que já vai sair fazendo regência de classe, ou seja, dando aula. Mas no estágio 1, não é ainda a regência de classe. Vocês não vão dar aula. Nesse primeiro momento, vocês vão observar a gestão escolar, documentos da escola, vivências na sala de aula de um professor de ciências. Então, vocês vão para a sala de aula, mas para observar, não para fazer regência de classe. Deu para escutar? Agora tá ok. Tá. E aí eu tinha falado, vou repetir então, que são 20 horas de inserções na escola, que a gente vai dividir em vários momentos. Como a gente tem um semestre inteiro, a gente tentou organizar de uma forma que não fique muito pesado para vocês. E, a princípio, a nossa ideia seria em torno de 8 idas à escola. Tá? Mas, de repente, a gente pode ir conversando e ajustando. Uma coisa que eu gostaria de falar, nós gostaríamos de falar, é que, normalmente, quando a gente vai observar um professor, a nossa tendência é criticar, é natural, é humano, né? A gente faz isso. Mas a gente gostaria de pedir que o momento de observação fosse para que você se coloque no lugar daquele professor, que vocês imaginem como agiriam, se vocês não concordarem com alguma atitude desse professor, como vocês fariam, né? Então é um momento para reflexão, para ver as limitações e pensar soluções, como vocês fariam quando encontrarem essa situação. Até porque, imagine, a escola está recebendo vocês de braços abertos, né? Ficaria muito chato a gente sair reclamando ou falando mal do professor. Então, acho que vocês não fariam isso, mas é sempre bom a gente lembrar que não é essa a ideia, não é criticar o professor. É ver situações e nos imaginarmos nessa sala de aula e como faríamos na situação que a gente encontrar. Não sei. As inserções na escola, elas podem ser feitas individualmente ou em duplas. Uma coisa que a gente queria combinar com vocês é que essa primeira inserção na escola, essa primeira observação, é sobre a coordenação e a supervisão pedagógica. Eu não sei quantas escolas vocês em quantas escolas vai ser feita a inserção, mas a gente queria pedir que se tivesse mais de um aluno que fosse na mesma escola, que fosse fazer estágio na mesma escola, que vocês combinassem para ir conversar com a supervisora pedagógica no mesmo dia. Porque aí vocês são em torno de 20 alunos, né, Rafael? Para irem todos juntos e depois a gente não escutou mais. Tá, eu estava falando então que nessa primeira observação é uma entrevista, vocês vão conversar com a supervisora pedagógica. Então, se tiver mais de um aluno que vai na mesma escola, combinem para ir no mesmo dia. Porque imagina se 10 alunos pretendem fazer estágio na escola X. Aí vão ir 10 alunos conversar, provavelmente com a mesma supervisora. Tá? Então, combinem para ir no mesmo dia. Deu para escutar? Deu, tá ok. Pessoal, não, só para lembrar que esse primeiro estágio, essas observações podem ser feitas em duplas, mas a postagem é individual no Moodle, como sempre foi. E só que depois para os estágios, para os próximos estágios, quando vocês realmente forem dar aula, esses vão ser individuais, né? Então, se vocês forem fazer sozinhos agora, eu também não vejo problema nenhum, já ia. A exceção de se for 2 alunos numa mesma escola, para não estar lá sempre enchendo o saco de todo mundo 2 vezes, não tem porquê, né? Então, façam uma vez só. Isso. Tudo bem até aqui? Tudo ok, entendemos. Então tá. Cada vez que vocês forem fazer uma inserção na escola, vocês têm que levar aquela ficha de acompanhamento do estágio e ali tem um local para a direção assinar e carimbar comprovando que vocês estiveram na escola. Tem que ser obrigatoriamente o diretor, preferencialmente, tá? Se não for o diretor, o vice-diretor, ou no caso, no dia que forem falar com a supervisora, tudo bem que seja a supervisora, tá?
No final do semestre, essa ficha de acompanhamento do estágio, ela precisa ser entregue para a Rafaele. E a Rafaele depois, então, vai nos encaminhar. O estágio de Ciências 1, ele é obrigatório para todos vocês. Mesmo aqueles que já atuam na sala de aula, o estágio 1 vai ser obrigatório fazer. Tá? Talvez não, para esses que já atuam na sala de aula, vai ter uma diminuição na carga horária no último estágio, naquele da Regência. Mas esse estágio 1 não, vocês todos têm que fazer toda a carga horária. Uma coisa importante, nós gostaríamos que vocês realizassem as atividades do estágio 1 numa mesma turma, sempre na mesma turma, preferencialmente. E também é uma sugestão que seja a turma onde vocês pretendem depois fazer a regência de classe. Não sei, Valmir, se queres colocar alguma coisa sobre isso. É isso? Não estamos te ouvindo. Professor Valmir, a gente não lhe escuta. Nós também não estamos ouvindo, Valmir. Ainda não. Não te ouvimos, Valmir. Vai digitar. Continue? Então, vocês devem fazer as atividades do estágio 1, preferencialmente na mesma turma, e tem que ser na turma do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Todas as observações, todos os relatos que forem feitos a partir dessas observações, elas devem ser postadas no Moodle. Claro que nós vamos, em cada tópico, em cada eixo, fazer algumas perguntas, vamos direcionar o tipo de registro que a gente espera de vocês. Eu não sei se ficou claro para esse tópico que está aberto, que existem 2 locais de postagem nesse momento. Então, o webfolio, que vocês já têm, o webfolio do Polo. Nesse local, vocês vão postar as respostas referentes às perguntas que a gente fez para a supervisão, para a coordenação. E no portfólio... Opa, caiu, né? Não? E no portfólio, ou o webfolio individual, aí são as questões mais reflexivas, que já estão postadas, né? São algumas perguntas que vocês têm que responder sobre também as atividades que foram feitas. Não? E para finalizar essa parte do estágio 1, eu gostaria de aproveitar o momento para falar para vocês que o estágio 1 pode ser uma oportunidade de vocês elaborarem projetos de pesquisa, que vocês podem desenvolver ao longo desse semestre ou quando acabarem o estágio, mas o fato de a gente estar observando situações da sala de aula pode nos dar ideias, né, de projetos de pesquisa que vocês podem desenvolver. E para aqueles que estão pensando por que a gente tem que fazer o estágio 1, já que a gente atua na sala de aula, eu gostaria que vocês usassem esse momento, já que é obrigatório, já que a gente está pedindo que vocês participem, como um momento de reflexão da prática de vocês. Que vocês pensem, né, analisem como é que é a relação de trabalho na escola, se vocês conhecem realmente todos os documentos, como a gestão funciona, e também para que vocês analisem as dificuldades que vocês enfrentam, para que depois vocês possam realizar sempre um trabalho melhor. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, não sei, Rafael e pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre essa parte do estágio 1? Professora, a senhora comentou que as turmas que podem ser escolhidas são de 5º a 9º ano, não seria de 6º? A gente ficou discutindo numa reunião, eu também estava com essa dúvida, mas assim, seria a 5ª série, porque algumas escolas ainda têm aquela 5ª série antiga. Então é 5ª né? série
Então, se for já pelo método novo, aí sim, do 6º ao 9º ano. Se for ainda em série, não sei se aí no estado ainda tem algum caso desses. Quinta série não tem mais. Nós temos 6º, 7º e 8º ano e 8ª série. Tá, então vai ter que ser do 6º ao 8º ano e a 8ª série, né, Vanir? Mais alguma questão, Rafael? Pessoal? O webfólio, a senhora vai falar depois ou a gente pode fazer uma pergunta? Pode perguntar. Eu até assim, não sei se vou conseguir responder tudo, porque essa parte do webfólio, a Ana Laura e a Jaqueline que estão organizando melhor, mas perguntem o que eu puder, eu respondo, e o que eu não souber, a gente depois explica melhor pelo Moodle. Ok. A dúvida, uma delas é o webfólio coletivo, é o webfólio aquele que nós já criamos com a turma. Aí nós queremos saber se Isso. as postagens do estágio, a gente cria uma nova aba, um novo local dentro do webfólio para fazer as postagens do estágio? Eu acredito que sim, Rafael, acho que vai ficar melhor organizado, né? Uma aba que fale do estágio. Ah, tá, ok. E o portfólio? Acho que visivelmente fica melhor depois da gente conseguir enxergar e ver todas as informações, Tá, né? ok. Não sei se é possível. Oi, É gente. possível, Rafa? É Posso possível, falar? aham. Tá. Pode, Valmir. Não, é que quando vai fazer uso do webfólio, a gente precisa cuidar o que a gente escreve lá sobre a escola e sobre a questão da observação nessa escola. E como vocês vão fazer estágio numa cidade pequena, todos que vocês conhecem a escola e todos que vão ler vocês sabem de que escola estão falando. Então, quando a gente falou antes da questão ética, a questão ética em relação ao que nós vamos falar deste professor, desta sala de aula, da turma de alunos, da gestão da escola, em lugar público como é o webfólio. Então, esse cuidado que a gente precisa ter com as questões que a gente posta. É importante a gente refletir de forma crítica? Mas então o cuidado que cada um de nós precisa ter em relação ao que vai escrever, né? Cuidado para não citar fatos, coisas que não são tão agradáveis, e coisas que vocês vão observar na escola que não interessam à sociedade de uma forma geral, né? Então nós vamos ter que ter muito cuidado com esse webfólio que é público, que é diferente das observações e reflexões que a gente faz no nosso AVA, que é fechado, né? Que quem vai debater ali vão ser nós, professores, e vocês. Então, eu só vou pedir que vocês tenham um quesito chamado ética com estas informações que vocês vão coletar na escola, tá? Só nesse sentido, né? Porque, como foi dito antes, o Valmir abre a porta da sua sala de aula para recebê-los. O Valmir abre a porta da escola para recebê-los. Então, essa questão de abrir a porta é enxergar esse professor como um parceiro, né? Nós temos muito que aprender com esse professor, mas também nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala sobre a escola, sobre esse professor. Uma que nós estamos indo num espaço, e esse espaço talvez precisa ser compreendido melhor do que aquilo que a gente consegue fazer num primeiro instante de contato com a escola, tá? Eu fiquei só preocupado com essa questão do webfólio, esse webfólio que vai ficar aberto para a comunidade, né? Então, nesse sentido, questão ética. Ok? Não, a Vânia agora vai falar, mas eu aproveito o que o Valmir disse. Também a Ana Laura tinha escrito lá no Moodle que todo o registro fotográfico da escola, vocês também precisam pedir, se querem colocar no webfólio, que tenha autorização da escola. E a Vânia vai falar agora. Uma sugestão para botar no webfólio é a gente não colocar o nome da escola, nem o nome do professor, né? E é claro que eles podem identificar através do aluno que foi na escola, sabendo quem foi de vocês que foi na escola, né? Mas isso eu acho que já dá uma amenizada e também escrever mais no sentido de uma reflexão mesmo, né? Das coisas que vocês olharam, não com a criticidade aquela assim negativa, né? Sobre as coisas que estão acontecendo na escola. Eu acho que isso já
já tira todo o problema de ser antiético na Webfolio. Nós não queremos assustar vocês, porque vocês vão encontrar coisas muito boas na escola. Mas como em todo local, como na nossa família, como nas nossas relações de professores, relações entre estudantes, nós vamos ter alguns conflitos, às vezes, que nós não conseguimos mapear da melhor forma possível e compreendê-los. E às vezes a gente expressa alguma questão em relação a isso e pode machucar alguém ou, de certa forma, ofender. E a escola abre espaço. E nós estamos ali para contribuir, para crescer juntos, nesse sentido que nós estamos pensando no estágio 1. Tá? A gente só alerta isso porque todos nós já passamos por essas situações de ir para esses locais e depois fazer grandes relatórios criticando colegas e depois a gente dá conta que, na verdade, a crítica, pela crítica, ela não tem nenhuma validade. Né? A gente precisa compreender melhor, teorizar mais esse espaço da escola e, com isso, aprender mais sobre. Sim. Sim. O pessoal está nos escutando ainda, né? Mesmo que está sem imagem. Ok. Perfeito. Valmir, acho que se quiseres... Eu aproveito esse espaço. Sim. Eu gostaria de aproveitar esse espaço que a gente está falando sobre estágio. Você sabe que dentro dessa interdisciplina tem a questão das atividades experimentais. Né? E as atividades experimentais, elas têm uma certa importância atribuída dentro do ensino de ciências. E a gente está começando a discutir isso na primeira semana, vocês já tiveram contato com nossas orientações, tiveram um primeiro texto histórico da experimentação, e nós também gostaríamos que vocês observassem essas questões das atividades experimentais dentro do ensino de ciências na escola em que vocês vão visitar, né? Essa escola que vocês vão fazer seu estágio. O que é observar as atividades experimentais? É ver como elas estão presentes no livro didático que é utilizado por essa escola, né? Se essa escola adota livro didático nessas turmas, e se dentro desse livro didático tem atividades experimentais, se nessa escola se faz atividades experimentais durante a aula, né? Vocês vão conversar com a professora e vão conversar com a própria questão pedagógica, né? O gestor pedagógico, e vocês também ver se nessa escola tem laboratório didático. Enfim, é tentar mapear nesse primeiro momento a questão das atividades experimentais, se elas estão contempladas nos PCNs, se estão contempladas no projeto pedagógico da escola, perdão. Então, nesse sentido, é pensar em como a escola pensa as atividades experimentais. Então, vocês vão, ao longo desse estágio, também olhar para essas questões, de observar como as atividades experimentais são pensadas nessa escola que vocês visitam. Ou se elas não estão presentes, nós também vamos discutir por que elas não estão presentes. Tá? E, ao longo do semestre, nós vamos ir questionando essas questões, indagando essas questões, e nós vamos ampliar as discussões em torno de uma possível proposta de alguma atividade que vocês possam desenvolver nessa escola, em torno de alguma temática que o professor esteja trabalhando em sala de aula. Tá? Então, vamos supor que o professor de ciências na escola esteja trabalhando com ciclo da água, né? E vocês vão desenvolver alguma proposição experimental em torno do ciclo da água, em uma aula que vocês vão ministrar lá no final do estágio de vocês, nesse estágio 1, para essa turma, ou vão fazer uma proposição de uma oficina no laboratório da escola ou na sala de aula da escola, em torno da temática que está sendo desenvolvida em sala de aula. Não é para se assustar, tá? Vamos com calma, muita calma nessa hora, que eu estou começando a pensar sobre as atividades experimentais em ciências na escola, certo? Como estão contemplados nos documentos que vocês vão observar, ler, como estão contemplados nas falas dos professores, na questão
da estrutura da escola, se existe estrutura para fazer essas atividades experimentais, certo? Observamos isso. E aí nós vamos começar a discutir uma possível aplicação de uma atividade de 2 horas, no máximo 4 horas, nessa escola em que vocês vão estar visitando, tá? Nessa escola em que vocês vão estar frequentando no estágio. Não sei se vocês têm alguma pergunta em relação a isso. É claro que vão surgir dúvidas, né? Eu se fosse estagiário nessa hora, pensar assim, poxa, eu tenho que dar uma aula, eu tenho que dar um curso, eu tenho que fazer o quê em relação à atividade experimental? Primeiro, você vai propor uma atividade experimental. Nós vamos construir ela ao longo do semestre. Depois de propor, você vai buscar implementar esta atividade experimental dentro de 2 horas nessa escola, nesta turma em que vocês vão estar participando do estágio. Não sei se vocês têm dúvidas. Eu me coloco à disposição para responder perguntas. Falou, mas tem uma aluna que está com dúvida assim. Por favor, faça o máximo possível de perguntas. A escola que vai fazer. E se essa escola ainda não tiver o convênio com a universidade, como é que ela vai conseguir cumprir a tarefa ali da coordenação pedagógica, da supervisão, até o dia 24, que é a data do término da semana? Quer que eu responda, Valmir? Pode ser, sem problema. Tá, pelo que a Regiane, que é a nossa coordenadora pedagógica, nos passou, o aluno não pode entrar na escola sem o convênio estar firmado. Então, nesse caso, Rafael, tu vai ter que entrar em contato, a gente vai ter que conversar com os outros professores, e aí o aluno vai ter que fazer, depois, no próximo tópico, 2 observações mais seguidas, não sei como é que vai resolver. Claro que ele vai ter que fazer essa observação, mas aí a gente vai pensar uma forma dele fazer mais adiante, mas não pode entrar na escola sem o convênio estar firmado. Alguma questão específica sobre as atividades experimentais? Senão eu continuo aqui conversando. É pensar daquilo que nós já fizemos no semestre anterior em Fenômenos 4. Né? O que a gente fez? Nós tínhamos que desenvolver um experimento e nós fomos para a internet. Observamos vídeos, construímos um experimento com material alternativo e depois vocês comunicaram lá na feira. A ideia é essa, que agora vocês vão propor um experimento, vão conversar com esse professor e vão trabalhar com esses materiais e a ideia é que vocês implementem na escola, façam uma aula experimental sobre esta temática. Então, acho que não tem nada de dificuldade nisso, é uma boa conversa ao longo do semestre, e para que a gente possa aperfeiçoar a proposta de cada dupla, essa atividade também vai ser em dupla. Se tiver alunos que vão fazer de individual na escola, podem implementar a proposta experimental de forma individual, ou caso contrário, fazem dupla, né? Duplas que vão estar na escola. Temos mais pessoas na mesma escola. Com certeza vamos trabalhar com turmas diferentes, né? Então, tem gente com 6º ano, tem gente com 7º ano, tem gente com 8º ano. Então, são propostas diferentes, porque cada turma dessa tem temáticas diferentes trabalhadas ao longo do semestre. O pessoal está muito tranquilo aí. Professor, tem outra pergunta aqui, só um pouquinho. Não tem dúvidas ainda? Não estão tranquilos? A aluna que mora em São José do Norte disse que as escolas de lá parece que estão ameaçando entrar em greve. Calma. Se as escolas de lá a Vânia resolve o problema de vocês. Como ela vai fazer o estágio? Bom, essa é uma situação que a gente não tem controle. A escola entrou em greve. Cada situação precisa ser analisada, gente. Vão com calma. Há um indicativo, né? Tem ainda a possibilidade de fazer numa escola municipal. Então, vão pensar com calma. Aconteceu. A Fabiana acabou de falar o seguinte,
Esse pessoal que não vai conseguir entrar agora na próxima semana, a gente vai tentar condensar um pouco mais. Vai entrar de forma mais frequente posteriormente, quando resolver esse problema. Não resolveu o problema, todo mundo vai entrar em greve, aí nós vamos ter que rever o estágio. Né? Aí é uma questão de nós conversarmos. Mas, por enquanto, não vamos sofrer com antecedência. Tá? Não se sofre com antecedência. Se entrar em greve, nos comuniquem, nós vamos conversar sobre. Nossas reuniões semanais são nas terças-feiras. Então, por favor, entre em contato sempre até segunda-feira com a gente, que nas reuniões de terça-feira, com a gente, que eu falo também com o nosso colega professor tutor, e para que na terça-feira a gente possa resolver esses problemas. Vão surgir problemas, gente. Fui para a escola, o professor não apareceu, e agora? No dia o professor ficou doente. Essas situações, gente, fazem parte do nosso contexto. Nós temos que relatar, e a partir disso nós temos que resolver enquanto grupo, conversando, comunicando sempre. Aconteceu alguma coisa não dentro da normalidade, para que a gente possa se posicionar e dar um retorno para vocês. Mas as nossas reuniões sempre são terças-feiras à tarde, em que nós vamos conversar sobre esses casos. Por enquanto, nenhuma dúvida mais. Gente, é o momento de nós conhecermos nossa profissão, né? E para mim isso é um momento ímpar. Pensem que nós precisamos conhecer o espaço onde a gente vai trabalhar. E esse espaço que é a escola. Então, nós estamos entrando dentro do nosso campo profissional. Entrar no campo profissional, a gente precisa ser um júnior, um curioso, ser aquele sujeito que vai tentar entender o que está acontecendo ali. Né? E a gente tem que ter cuidado, registrar essas questões que a gente observa. Tem várias questões que vocês vão perceber que elas são inerentes ao contexto escolar. Vocês vão conversar com diferentes pessoas. E é interessante, né? Em todas as profissões, é interessante que o sujeito que está em formação tenha contato com um profissional mais experiente. E esse profissional mais experiente é o que vocês vão encontrar. Né? Ele já conhece a sua área, está atuando mais tempo. E aí nós temos como teorizar sobre. E com isso, aprender mais sobre. Tá? Talvez a gente não compreenda tudo num primeiro momento, por isso a gente tem estágio 1, 2, 3 e assim por diante. Então, aproveitem. Este é um momento ímpar de nós conhecermos a nossa profissão e conhecermos alguns locais em que nós podemos estar atuando. Tá? Então, eu vejo como muito positivo essa questão de já estarmos indo para a escola. Tá? Porque nós precisamos compreender esse espaço. E vocês vão ver que ele é um espaço tão sensacional, acontecem tantas coisas legais, que a gente não pode predizer, vai acontecer isso. Hoje a aula vai ser sobre aquilo. Vocês vão perceber que a aula ela é uma coisa muito extraordinária, porque ela é feita por pessoas. Alunos que a gente não sabe como vão chegar na escola e nem como os professores vão chegar. Então, vocês vão compreender um pouco mais desse campo profissional e a gente vai querer saber mais sobre onde vocês estão, professor, e como isso pode contribuir na formação de vocês. Também vários casos de sempre com muita calma. Professores que estão trabalhando ciências, mas que não são da área de ciências. Por exemplo, um professor de história dando ciências, um professor de matemática dando ciências. Tem problema do estágio ser realizado numa turma com um professor que não é da área, ou não tem problema desde que ele seja... Sim, pode falar. Ok. Gente, nós estamos... Não tem problema algum. A gente está indo na escola observar. E esta informação é uma informação interessante. Como é que será que esse professor, que não passou por um processo formativo, trabalha as ciências? Então, eu vejo como muito positivo vocês conhecerem essa escola, conhecerem esse profissional, se colocarem em contato com esses profissionais que atuam. Né? E porque a gente vai aprender com o professor da história. Como é que ele desenvolve
esses conteúdos. Nós não estamos indo lá para dizer que está certo ou errado, gente. Nós estamos indo lá para aprender. Né? E aprender, quanto mais dificuldades existirem na escola, maior é nosso potencial de aprendizagem. Quanto mais nós tivermos diversidade de escolas, diversidade de situações de formação do professor, diversidade de metodologias, diversidade de alunos, mais nós vamos aprender dentro desse estágio. Então, ver que isso é o nosso laboratório de coleta de informações para a nossa formação. E os colegas falaram muito bem antes, olha, é momento de a gente pensar em nossos projetos de pesquisa, né, de pensarmos os TCCs. Né? Eu acho que é um momento ímpar. Nós estamos indo para o nosso local, onde que a gente tem muitas coisas que acontecem, como essa informação que chega para nós. Tem escolas que não têm um profissional habilitado nessa área. Interessante. Vamos conversar com a escola, vamos compreender como é que se dá conta de um processo de sala de aula sem uma formação na área. Mas não é lá discriminar, dizer, olha, o professor não sabe ciências. Não, gente, é esse cuidado que a gente precisa ter. Mapearmos, mas ter o cuidado para não dizer que ele não sabe. Ter esse cuidado ético. É isso que a gente alerta, tá? Mas não tem nenhum problema de fazer estágio em diferentes áreas onde que não tem profissional. Vou contar uma historinha para vocês. Eu trabalhei muito tempo em uma instituição que tinha um curso de engenharia. E daqui a pouco eu me tornei coordenador da área de engenharia. E eu não era da área de engenharia, eu sou da área de física. O que foi? Foi necessário que eu também aprendesse com os engenheiros. Então, eu me coloquei a aprender com esse sujeito. Então, penso que é a mesma situação. Daqui a pouco eu tenho um profissional que é de outra área. Vamos aprender com esse profissional de outra área. Ver como ele enxerga a ciência. Né? Sempre como potencial de aprendizagem. Nunca no sentido de discriminar, nunca no sentido de não vamos conversar com esse sujeito, não vamos abrir essa possibilidade de melhorar essa sala de aula de ciência. A gente pode, daqui a pouco, esse professor é super aberto, e a gente pode estar contribuindo com esse professor, com materiais, envolver o processo de formação. É assim que acontece. Vânia, tá tudo bem contigo? Por exemplo, se ao final do estágio eles vão entregar um relatório e este Não, pode fazer. Ou este portfólio já vai ser como se fosse o relatório do estágio, com todas as observações, tudo que eles fizeram. E que formato seria esse portfólio? Se é uma pasta, se é um caderno, como é que é isso? Posso falar, Valmir? Oi. Então, eu acho que essa é uma proposta da professora Ana Laura, que trabalha sempre com portfólios também, né? Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o webfólio coletivo, em que algumas tarefas vocês vão postando ali, e outra coisa é esse portfólio que é individual. E a proposta é que seja, assim, físico, né? A ideia é não trouxemos, de repente a gente posta alguma coisa, eu mando para vocês de imagens de alguns. É um caderninho mesmo, um caderninho de capa dura, normalmente que a gente faz, né? E que é todo colorido, enfeitado, assim, porque é o nosso, é o lugar onde tem todas as nossas memórias ali de estágio, né? Da nossa primeira imersão na escola e daqui a pouquinho já sendo professor também, né? Então, acho que essa é a ideia, assim, e é uma escrita bem livre, a princípio, né, onde tu vai colocando as tuas impressões, as tuas reflexões sobre vivências que, de repente, não são pedidas em alguma tarefa ao longo do semestre, mas que vocês acham que é importante estar ali. E se depois se pede algum relatório no final do semestre, que eu acho que a gente ainda não deve ter todo o cronograma pronto até o final do semestre, de repente pode ser pedido algum, tendo o portfólio individual já auxilia na construção dele e inclusive depois para o TCC, né? Se a gente vai escrever depois um relato de como foi essa nossa inserção na escola, lá desde o começo a gente já tem lá um caderninho onde tem as nossas memórias ali escritas. Eu acho que é mais ou menos nessa ideia, assim. E
livre, pode botar foto, pensamentos soltos, assim. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. A questão mais importante é que no portfólio individual são... Posso continuar? Então, a questão mais importante é que no portfólio individual são as questões reflexivas. Então, reflexões a partir das observações. E aquelas perguntas mais pontuais, isso sim vocês vão responder no webfólio do Polo. Se vocês olharem as orientações para a atividade, ali eu acho que está bem explicado. Então, no webfólio do Polo, vocês vão responder as questões que a gente levantou sobre a supervisão. E no portfólio são as reflexões sobre as observações feitas, seguindo aquelas perguntas que foram colocadas ali. E pensar que o portfólio, desculpe, ele é uma forma de a gente escrever sobre aquilo que a gente observa, sobre aquilo que a gente está pensando de forma bastante livre, como a Vânia colocou, daquilo que a gente pensa que está associado àquela sala de aula, aquela conversa que vocês tiveram com o diretor, aquela conversa que vocês tiveram com a coordenação pedagógica, vocês ir registrando as coisas que vão acontecendo, né? E também ir registrando pensamentos que vocês vão tendo em relação a como é que vocês fariam diferente se você fosse o professor daquela escola, como é que você lidaria com aquela situação que você visualizou, como é que você lidaria com os conteúdos, com as temáticas. Então, é bastante aberto. Ele é o teu caderno de registros, né? É onde que você vai fazer as tuas anotações. E é importante a gente ir registrando as coisas que nos acontecem. Alguém lembra o que almoçou hoje? Vocês lembram o que vocês almoçaram hoje? Ok? Eu já não lembro. Então, o que seria interessante eu nem sei onde que eu almocei. Seria interessante eu ir registrando essas questões. Porque esse registro é uma forma de a gente conversar sobre aquilo que a gente visualizou, né? E é uma forma de manter essa memória, mas ao mesmo tempo ele vai se tornar material depois de visitação de vocês, para vocês começarem a avançar na compreensão de onde que vocês estão em termos de escola, em termos de ensino de ciências, em termos de docência, em termos das atividades experimentais. Então, é sempre um movimento de estarmos voltando, uma forma de memorizar, registrar para termos como voltar, recursividade sobre aquilo que nos aconteceu ao longo do estágio. Então, eu acabo registrando o que almocei hoje, com quem eu conversei no almoço, e como é que estava o gosto dessa alimentação, se eu tomei um suco, se eu tomei água. Então, é nessa perspectiva que a gente pensa, de forma bastante livre, para a gente ir construindo ao longo dos dias, os 30 dias que eu vou almoçar no restaurante, saber o que eu fiz, né, nos últimos 30 dias. Imaginem vocês ao longo do semestre dentro de uma escola. Então, a gente tem que pensar exatamente de registrar essas ações. Fala, Vânia, pode falar. Valmir, vou me meter só. Além disso, né, que o Valmir estava dizendo, assim, da gente descrever tudo que tem acontecido e que nos marcam de alguma forma na escola, eu acho que é superar um pouquinho também a descrição, né? Não é só no diário dizer assim, hoje cheguei na escola às 8 horas, o professor estava, não sei o quê, mas um pouco de reflexão mesmo, né? O porquê que o professor está fazendo aquilo na concepção de vocês, é claro, o porquê que a escola está organizada daquele jeito, acho que é além um pouquinho da descrição, né? Acho que é mais ou menos isso. É nos fazer pensar, escrita para nos fazer pensar. O papel de professor, né? Que vocês daqui a pouquinho já vão ser. Eu acho que é bem isso, né, Vânia? Quando se propôs a questão de uma escrita reflexiva. A escrita reflexiva, ela é pensar sobre o que escrevemos, né? É pensar sobre o que nos aconteceu nessa escola. E para pensar sobre o que aconteceu na escola,
nós também vamos ter que ler outras pessoas, lermos textos e começar a interagir com essa escrita descritiva que às vezes a gente faz, e ela também tem sua importância, e para a gente avançar no sentido de compreender o que está acontecendo nessa escola. Né? Por exemplo, o professor faz avaliações, que são 20 questões. Bom, eu vou escrever. O professor desenvolve avaliações com 20 questões descritivas. E o que a gente compreende por avaliação? E aí eu vou começar a avançar um pouco mais na minha escrita. Bom, o que será que é a avaliação no ensino de ciências? Que propósito de avaliações a gente poderia construir? Então, nesse sentido de avançarmos sempre nas perspectivas daquilo que nós estamos falando. Uma outra dúvida. Mais perguntas, quanto gente? às tarefas dessa semana. Está quase na hora da minha janta, meu café já esfriou aqui. As atividades da disciplina de estágio de ciências e docência em ciências. Diz ali para ler o item 7.2 da inspeção escolar, a coordenação pedagógica nos cadernos pedagógicos. E a partir das observações realizadas, responder as questões abaixo no webfólio individual. Antes a gente tinha falado em webfólio coletivo e no portfólio individual. O webfólio individual, onde eles vão postar essas respostas das 4 perguntas, é aonde? Rafael, eu não sei se isso foi impresso, porque no primeiro dia, na segunda-feira, a gente tinha pensado em colocar as questões da supervisão no webfólio. Foi na segunda. Foi na segunda? Tá, porque a gente tinha pensado em colocar as questões da supervisão, as perguntas sobre a supervisão, no webfólio individual. Depois, então, a Ana Laura, que ela estava em licença saúde, depois ela entrou em contato com a gente e sugeriu que a gente trocasse e deixasse no webfólio do polo essas questões da supervisão e no portfólio, no webfólio individual, então sim, essas questões reflexivas que o Valmir e a Vânia explicaram melhor para vocês. Então, dê uma olhada agora que está alterado ali nas orientações. A Ana Laura alterou. Tá? Então, as questões as perguntas sobre a supervisão eram 4 perguntas, se não me engano. Essas 4 perguntas vocês têm que postar no webfólio coletivo. A gente tem aqui vários alunos que vão fazer sim as perguntas bem direcionadas para a supervisão. Coordenadora. Então, as respostas praticamente serão as mesmas. Ou cada um põe com a sua reflexão. Isso, exatamente. Por isso que eu falei que é importante irem juntos, né? Se são na mesma escola. É como a Vânia estava falando aqui, se é a mesma escola e a mesma supervisora que foi entrevistada, que vocês conversaram, então vocês organizem e vão postar uma vez. Não tem por que postar 4, 5 vezes as mesmas respostas. A não ser que, pelo que eu lembro, acho que a 13 e a 4 são questões mais pessoais. Acho que a 4 que pergunta como você pode, como você agiria em relação à supervisão, eu lembro bem agora. Pode escolher, Rafael. Tá. Qual deve ser a sua... Desculpa. A 1 é, qual o papel da supervisão pedagógica no ambiente escolar? Essa é coletiva, né? 2, como se dá a interação da supervisão pedagógica com a comunidade escolar e principalmente com os professores? Essa é coletiva. O que você, é a 3, o que você, como futuro docente, espera da supervisão pedagógica? Então, essa é individual. Né? Então, vocês podem estar construindo, professor, pensa isso. Qual deve ser a sua contribuição com a supervisão pedagógica da escola, onde irá atuar futuramente como professor? Esse também é individual. Vocês dentro desse webfólio coletivo vão ter falas individuais. Não coloca a sua resposta. Tá. E as outras, tem outras 4 questões que ela imprimiu abaixo dessas aqui, que não sei se deve ser considerado. Chegou o momento do registro das atividades de estágio. Serão portfólios individuais. E aí depois tem a reflexão crítica, será uma escrita com as seguintes fases.
O que estão fazendo? Que significado tem o que faço ou fazem? Como chegaram a ser ou agir dessa maneira? Como poderia fazer as coisas de um modo diferente? Esses aqui serão postados onde? Esses são colocados no portfólio individual. Na verdade, esses estão no portfólio individual. Na verdade, essas questões sempre devem ser pensadas na hora de responder, de colocar as impressões no portfólio individual. Isso, então, isso tudo que eles vão colocar no portfólio individual. O registro é no caderno de vocês. Isso, Rafa, sobre essa última questão do portfólio individual, são questões mais que orientam, assim, a escrita, né? Não que tenha que estar uma por uma ali, o quem eu sou, o que eu, né? Todas as questões ali, que estão orientando para a gente começar a pensar sobre o que é ser o professor. Tá, então, né? É essa a ideia. E o caderno é de vocês, é como se fosse um diário, o portfólio é um caderninho de cada um. Registro que eles vão fazendo e guardando no material individual deles. Tá. Isso mesmo. Por enquanto é isso. Provavelmente ao final do semestre vai se recolher esses cadernos, ou talvez pedir para o coletivo ir se trocando, né? E um lê o portfólio de outro colega. Então, alguma atividade vai ser feita depois com eles, com certeza. Mas não ainda no primeiro momento. Mas é importante que cada registro seja feito das observações nele, sim. Por enquanto, não tem mais perguntas, professora. Não sei se vocês querem seguir com algum outro assunto. Por enquanto, não. Não sei se vocês querem entrar em algum outro assunto. Nenhuma dúvida? Eu não tenho mais nada para falar, Valmir. Não sei se queres continuar. Eu também não tenho nada assim específico mais pensado, tá? Eu só queria lembrá-los de que quando vocês estão lá nas atividades experimentais, vocês escrevam no fórum lá sobre aquilo que vocês já vivenciaram sobre atividades experimentais quando vocês eram alunos. Vocês lembram ainda de que vocês fizeram, não fizeram em ciências? O primeiro fórum que tem lá é para vocês escreverem sobre as atividades experimentais, pensando naquelas palavras, o que elas representam, e pensar essas palavras, o que elas representam, é uma reflexão crítica sobre o significado que tem essas palavras. Então, é realmente pensar, olha, a experimentação é isso. Aconteceu isso na minha vida escolar, em termos de experimentação, em termos de atividades. E depois ampliar essa questão com a leitura, né, dos aspectos mais históricos. Então, eu acho que está bem orientado no fórum. E se vocês têm dúvidas, perguntem para a Vânia, né? Sempre a Vânia que vai ser a porta-voz aí com a gente, tá? E eu me coloco à disposição se tiver alguma dúvida em relação a isso. Com certeza vocês ainda não leram o texto, então não tenho muitas dúvidas em relação a isso. As dúvidas surgem quando a gente tem que terminar a atividade, né? Assustados, apavorados? Ficaram um pouco assustados, estão mais calmos? Como é que vocês estão? Então, eles são muito assustados. Mas estão com carinhas legais, acho que estão bem, né? Estão bem, né, Rafael? Tá todo mundo bem aí. Com quantos alunos nós estamos hoje à noite? Vocês, a Karina, ela desistiu do curso. Quantos alunos nós estamos hoje à noite? As atividades, vocês já sabem que é isso. Ela está fazendo o protocolo de desligamento e vai me entregar essa semana para enviar para a coordenação. Então, agora nós somos 19. A Jaqueline não pôde vir, mas eu já tinha enviado um e-mail também que ela não conseguiu dispensa do trabalho, porque ela mora em Canoas. Então, ela teria que sair hoje e amanhã ela não conseguiu. Okay. O restante eu fiquei falando e não vi se todos chegaram. Acho que todo mundo chegou, né? Jéssica... tá ali.
O restante tá todo mundo presente. Só faltou a Jaque mesmo e a Karina que desistiu do curso. O restante estão todos aqui. Mas a gente foi fazendo anotações, depois eu vou fazer um apanhado e vou Que bom que elaborar um estão e-mail também e passo para maioria. todos eles e passo para a Jaque também, para ela ter conhecimento. Ótimo. Sim, e lembrem que sempre tem o fórum de dúvidas, está aberto ali. Se vocês ficarem com alguma outra dúvida, vão perguntando que a gente está sempre dando uma olhada. Eu só tenho o último recado que eu já mandei por mensagem também. Ok. Para não deixarem para fazer as tarefas no finalzinho do prazo para entrega, pessoal. Que agora, diferente dos outros semestres, as atividades de cotidiano vão ser bem mais intensas e tem muito mais durante essas 2 semanas que estão abertas. Normalmente vão ser 2 semanas abertas, né, para dar tempo de ir na escola e observar, escrever o relato todo depois. Então, não deixem para o último momento, né, lá na segunda-feira, às 10 da noite, para começar a pensar na atividade, tá? Acho que é mais ou menos isso. E sempre, qualquer dúvida, é só mandar mensagem ou no fórum de dúvidas que a gente vai tentando resolver todas elas. Eu não sei se vocês têm como ver para nós aí, porque sempre a Vânia acho que recorda que sempre foi um combinado dos outros... Só um pouquinho. Porque sempre foi um combinado nos semestres anteriores, nas 2 disciplinas, das atividades terminarem geralmente na terça de noite, mesmo que a outra semana já esteja abrindo na segunda. Porque a maioria só consegue fazer mesmo as atividades no final de semana. Até deu um problema com a disciplina de fenômenos agora essa semana, que foi colocada uma tarefa encerrando dia 9 de agosto às 23h55, e a outra dia 10 de agosto a 0 hora, meia-noite. Então, na verdade, era tudo no domingo à meia-noite e deu uma confusão, eles não conseguiram entregar tarefas e tal. E eu entrei em contato com os 2 professores, acho que é o Luiz Fernando e o Renato, né? E aí eles acabaram prorrogando por mais 2 dias a tarefa. Mas essa questão do dia final e do horário, de botar 0 hora ou 23h55, sempre dá uma confusão bem grande. Se puderem, na reunião de vocês, terça, intervir por nós, pedir que se pudesse ser alterado, porque fica mais claro, fica melhor. Fechar na terça, às 23h55, como sempre foi nos outros semestres. Rafael, qual é a sugestão? É fechar em que dia e qual horário? Terminou as tarefas antes, já posso ir olhando, mas que a semana só encerre na terça-feira, às 23h55, para não dar confusão, porque isso está confundindo bastante eles. Tá. Não, Bom, não tenho mais nenhuma questão? Valmir, mais alguma coisa? Eu só tenho uma pergunta de ordem de planejamento futuro, que como é que é a internet do pessoal? Tem internet em casa? Não tem? É que eu estou pensando em fazer uma aula de experimentação mais online, em que cada um pudesse ficar no seu computador em casa, ou viesse no Todos eles polo. têm acesso à internet. Como é que vocês estão? E na realidade, para não precisar deslocar até o polo, entende? Só que tem alguns, que nem a Ivete mora na praia, a Aline que mora em São José do Norte, quem mora mais distante da cidade às vezes tem problema de conexão, né? A Joyce também mora na Solidão, então a conexão é mais difícil, mas quem mora dentro de Mostardas é tranquilo. Tá. Não, é que eu estou pensando em fazer daqui umas 3 semanas uma aula de discussão em torno de um experimento que eu estou escolhendo aí, e eu estou pensando em fazer isso online, que depois da aula fique registrado em forma de vídeo e que a gente possa avançar nas discussões, né?
Mas eu vou ainda fazer um mapeamento, né, de como esse pessoal poderia estar participando dessa aula, né? Estou pensando em uma noite fazer essa atividade, e eu também acho que é meio complicado sempre estar deslocando para o polo se as pessoas podem ficar em casa, né? Eu prefiro que as pessoas fiquem conectadas de forma mais tranquila, que a gente aproveite esse tempo mais para discutir fenômenos, modelos, né? Mas é uma questão que eu estou pensando para as próximas, daqui 3 semanas, tá? Virar o polo também. Então nós teríamos 4 alunos que teriam mais dificuldades, né? Tá ok. Tá joia, obrigado. Então, a gente gostaria de agradecer por vocês terem vindo, né, conversar. Se tiverem mais alguma dúvida, perguntem, sempre estaremos observando. E uma boa noite para todos. E qualquer coisa, entre em contato. Boa noite a todos e boas observações aí na escola. Lembrem-se que ele é o nosso laboratório e que vocês todos possam aprender muito com a gente nesse semestre. Abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, Valmir. Tchau, gente. Até mais. Boa noite, Ricardo. Dorme bem, rapaz. Vai fechar aí. Boa noite.